Corpo de policial militar desaparecido é encontrado dentro de porta-malas de carro em São Paulo. Acidente na Itália causa explosão e mortes. Quase 70 pessoas ficaram feridas. Na Indonésia já são quase 100 mortos por conta do terremoto em uma ilha turística. Chuva de granizo e apagão paralisam um jogo entre Galo e Inter pelo Brasileiro. Tem as novidades no mundo das séries. E o quadro Show é Seu começa a exibir os clipes de alguns músicos talentosos. Quer mais? Então fique comigo. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Olá, boa noite. O homem acusado de matar o pai de 78 anos a facadas foi preso preventivamente em São Paulo. Esse crime aconteceu no apartamento onde eles moravam, no bairro Nobre da Zona Sul. Segundo a polícia, o suspeito tem transtornos mentais e toma medicamentos controlados. Ricardo Antônio Novaes Carmona, de 42 anos, confessou que matou o pai, Oswaldo Carmona. Em depoimento, disse que vozes o mandaram cometer o assassinato. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca e foi até a sala onde o pai se encontrava e desferiu várias facadas e acabou matando o seu genitor. O crime foi no sábado à noite. O porteiro do prédio estranhou Ricardo deixar o local dirigindo e avisou a mãe dele. Ela estava fora, voltou às pressas e encontrou o marido já caído na sala. Ninguém do prédio ouviu barulho. A polícia aguarda agora os laudos dos exames de sanidade mental do acusado. Se ele tiver um transtorno mental que comprove que ele não sabia do caráter criminoso do que ele estava fazendo, aí muda. Aí é instaurado um incidente de sanidade mental. Em vez dele ser condenado à pena de prisão, ele vai ter uma internação num manicômio judiciário, né? A massoterapeuta Pati Bumbum foi transferida para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela e uma outra mulher foram presas, acusadas de participar do procedimento estético que matou a modelo Maiara dos Santos. Patrícia dos Santos é acusada de organização criminosa e deverá responder também por homicídio qualificado se comprovada a participação dela na morte da modelo Maiara Silva dos Santos, de 24 anos. Segundo a polícia, Pati Bumbum e a também massoterapeuta Valéria dos Santos Reis trabalhavam juntas. Valéria é acusada de fazer o procedimento que resultou na morte da modelo. Ela está desaparecida. Nós temos nos autos 2 depoimentos de 2 testemunhas que informam que foram vítimas da Valéria e da Patrícia, que inclusive realizaram um procedimento de preenchimento na casa de Patrícia, juntamente com Valéria. Ohana Indara Diniz também foi presa nesta segunda-feira. Nas imagens das câmeras de segurança do hotel, onde eram feitos os procedimentos estéticos, ela aparece socorrendo Maiara. Uma testemunha disse que Ohana ganhava comissão pelas indicações de pacientes para Valéria. A defesa contesta. A Ohana, ela foi até lá para passar por um procedimento de drenagem. Então, assim, ela não sabia se a Maiara passou por um tipo de procedimento. Ela simplesmente só ofereceu uma ajuda, porque a Maiara estava sentindo falta de ar, e ofereceu uma assistência a ela. Na casa de Valéria foram encontrados material cirúrgico e munição. Márcia Pimentel Esteves e Thaísa Pimentel Esteves, mãe e filha, também estão foragidas. De acordo com as investigações, elas faziam as reservas no hotel. A polícia encontrou no porta-malas de um carro abandonado na zona sul de São Paulo um corpo que pode ser da PM Juliane dos Santos Duarte, desaparecida desde a última quarta-feira em Paraisópolis. Uma denúncia anônima levou os policiais até o local. Com o celular, uma moradora do bairro gravou a movimentação policial no local onde o carro estava estacionado. Desde sexta-feira esse carro está aqui. Olha o tanto de polícia. É naquele carro ali, ó. Eu não acredito. Minha rua é essa. Minha rua é aqui. E o carro está ali, ó. A policial morta em Paraisópolis está aqui. Dentro desse carro. Desde sexta-feira, gente. Praticamente na rua da minha casa está o corpo da moça. Segundo a PM, no veículo havia uma calça camuflada usada por Juliane no dia em que desapareceu.
Um suspeito de envolvimento no crime foi preso na tarde desta segunda-feira em São Paulo. Os investigadores não informaram se ele seria o homem que aparece nessas imagens, estacionando a moto de Juliane num bairro da zona oeste da cidade. A PM foi vista pela última vez num bar de Paraisópolis. Ela estava acompanhada de 2 amigas e se identificou como policial depois de um cliente reclamar do sumiço do celular. Cerca de 40 minutos depois, 4 homens invadiram o estabelecimento. As amigas de Juliane contaram que ela foi arrastada para fora, baleada e levada pelos criminosos. A ministra Rosa Weber, do STF, negou o pedido do governo de Roraima para fechar a fronteira do estado com a Venezuela. O ato da magistrada não revoga a decisão do juiz da Vara Federal do Estado, que suspendeu nesta segunda a entrada de venezuelanos no Brasil. A ordem de Hélder Girão Barreto fez com que a Polícia Rodoviária Federal bloqueasse a fronteira. Cabe agora, então, ao juiz decidir se revoga o ato ou mantém o fechamento, mesmo contrariando o Supremo. E na Venezuela, 6 pessoas foram presas acusadas de tentar assassinar o presidente Nicolás Maduro. O momento desse suposto atentado foi registrado. Um grupo chamado Soldados de Franelas assumiu a autoria dessa ação. Um discurso é transmitido pela TV estatal quando um drone invade o espaço aéreo e explode. Maduro se assusta e seguranças se aproximam imediatamente com coletes à prova de bala. As imagens mostram soldados abandonando a formação e deixando às pressas o pátio. Autoridades da Venezuela afirmaram que outros 2 drones explodiram perto do palco e feriram 7 oficiais. Nicolás Maduro acusou a extrema-direita do país, o presidente colombiano Juan Manuel Santos e venezuelanos que vivem nos Estados Unidos pelo incidente. O governo venezuelano afirmou que identificou e prendeu todos os envolvidos no suposto ataque. A oposição acusa Caracas de ter forjado o atentado para endurecer as medidas de repressão. E necessitamos Uma onda de calor intenso atinge o hemisfério norte. Na Espanha, 5 pessoas com idades entre 48 e 80 anos morreram de insolação. Os termômetros registraram 43 graus durante todo o final de semana, mas com sensação térmica de 50. No sul de Portugal, mais de 1.000 bombeiros tentam combater um grande incêndio há 3 dias. Moradores tiveram que ser retirados às pressas. O fogo causado pelo tempo quente também consome regiões da Suécia e Itália. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump declarou estado de emergência na Califórnia. 7 pessoas morreram e mais de 16 mil tiveram que deixar a região nas últimas 2 semanas. As chamas já consumiram 63 mil hectares de terras e deixaram pelo menos 1.600 edifícios e casas destruídos. Ainda nos Estados Unidos, 11 crianças foram encontradas em péssimas condições dentro de um barraco improvisado no deserto do estado do Novo México. Elas viviam num trailer semi-enterrado coberto com plástico, sem água corrente ou eletricidade. Com idades entre 1 e 15 anos, os meninos foram encontrados imundos, desnutridos, vestindo trapos e descalços. 2 homens que escondiam um arsenal de armas foram presos. 3 mulheres, mãe dessas 11 crianças, prestaram depoimento e foram liberadas. As autoridades acreditam que elas sofriam abusos dos homens que comandavam as instalações. O governo norte-americano anunciou a retomada das sanções contra o Irã, depois de deixar o acordo nuclear de 2015. Nessa primeira etapa, serão impedidas transações comerciais, principalmente negociações de aço, alumínio e ouro. A previsão é que até novembro as sanções afetem também o setor de petróleo e o Banco Central. Depois do anúncio, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou que rejeita negociar com a Casa Branca enquanto as sanções forem mantidas. Na Indonésia, equipes de resgate ainda fazem buscas por sobreviventes depois que um terremoto de 6,9 graus de magnitude atingiu a ilha turística de Lombok. 98 pessoas morreram e mais de 200 estão feridas. O chão tremia muito e eu percebi imediatamente que era um terremoto. Eu gritei para os meus filhos, saiam, saiam, saiam. Eu tive muito medo. O desespero do turista francês retrata a tensão que tomou conta da Indonésia. O pânico foi ainda maior quando as autoridades deram um alerta de tsunami, mas o aviso foi suspenso horas depois. Visitantes e moradores locais lotaram as praias nas ilhas Gili à espera do barco para o resgate. Houve tumulto para deixarem o local.
O aeroporto internacional de Lombok foi danificado, mas operou com voos atrasados. A equipe de busca e salvamento continua realizando o processo de retirada de todos os turistas e moradores das Ilhas Gili. Até a tarde desta segunda-feira já foram realizadas 5 etapas para a retirada de todos que estão no local. Tendas e assistência médica chegaram por aviões e helicópteros por causa das pontes e rodovias que foram destruídas com o tremor. A área afetada ficou sem energia elétrica e serviço de telecomunicações. As imagens do celular mostram o momento em que várias pessoas deixaram as casas. Aproximadamente 13 mil imóveis foram completamente destruídos. E os que não foram abaixo tiveram a estrutura comprometida. Nós não temos casa. Nossa casa foi destruída. Não há mais casas, apenas terra. Lojas e hospitais também foram atingidos. Aproximadamente 20 mil moradores estão em abrigos provisórios. Em uma das regiões mais vulneráveis aos tremores e atividades vulcânicas, a Indonésia está em um local chamado Círculo de Fogo, que tem 40% dos vulcões em atividades no mundo. Cerca de 7 mil terremotos atingem o país ao ano, mas com magnitude moderada. Segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos, o terremoto desta semana teve o epicentro a 10 quilômetros de profundidade e atingiu também as ilhas vizinhas de Bali e Sumbawa, onde pelo menos 120 tremores secundários de magnitude 5,3 voltaram a assustar as pessoas nesta segunda-feira. O terremoto aconteceu uma semana depois que um tremor de 6,4 graus deixou 16 mortos e centenas de alpinistas presos nas montanhas de Lombok, até serem resgatados um dia depois. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Leitura Dinâmica. E olha, na Itália, um grave acidente entre caminhões causou explosões que deixaram 3 mortos e mais de 70 feridos. As imagens são impressionantes. Roda aí. A batida foi numa rodovia próxima ao aeroporto de Bolonha. Câmeras de segurança registraram vários caminhões numa fila lenta, até que outro se aproxima sem reduzir a velocidade e bate. Uma coluna de fogo e fumaça se forma rapidamente. Em seguida, uma segunda explosão, dessa vez ainda maior. Veja por esse outro ângulo flagrado por um motorista que estava ali perto. O caminhão, que não conseguiu frear, transportava líquido inflamável. O estouro foi tão grande que as chamas atingiram carros estacionados numa concessionária ao lado da estrada. Janelas de casas próximas também estouraram com o impacto das explosões. Dos mais de 70 feridos, pelo menos 14 estão em estado grave. Impressionante. Olha, ainda na Itália, 12 agricultores morreram num outro acidente na estrada da comuna de Foggia. Um grupo que estava numa van bateu de frente com uma caminhonete carregada de tomates. Todas as vítimas eram imigrantes a caminho de uma colheita. A identidade das vítimas não foi divulgada, mas a van tinha uma licença da Bulgária. Vamos ver agora as novidades das séries? A Netflix confirmou a 3ª temporada da série da Marvel, Demolidor. As gravações já começaram e a promessa de lançamento é para setembro ou outubro deste ano. Os novos capítulos vão finalmente mostrar o encontro de Matt Murdock, vivido por Charlie Cox, com a mãe. E, claro, a batalha sangrenta com o rei do crime. Vincent D'Onofrio deve continuar no papel do vilão. O sucesso de American Horror Story é tanto que, mesmo antes do lançamento da 8ª fase da produção, a FX já confirmou a 9ª e 10ª temporadas da série de terror sobrenatural. Com a renovação, tramas e capítulos garantidos aí até 2020. "911" ganhou o trailer de 2ª temporada. A série americana é sobre os bastidores de casos de emergência que chegam até o pronto-socorro. O estresse que os médicos e funcionários sofrem, as situações do cotidiano, muitas inusitadas sobre o tema, além da realidade de policiais e bombeiros durante o trabalho. Estrelada por Angela Bassett, a série recomeça no dia 23 de setembro na TV a cabo.
Novo serviço de streaming da Disney ainda não está no ar, gente, mas os anúncios de novidades não param. O filme Monstros S.A. de 2001 vai ganhar agora uma série de TV. Ainda não foram divulgados os detalhes aí sobre esse projeto, mas já anima a galera. A última produção com os personagens foi Universidade Monstros, que mostra a turma já na faculdade. Demi Lovato recebeu alta nesta segunda-feira depois de 13 dias de internação por conta de uma overdose. A cantora vai agora para uma clínica de reabilitação. Demi nem bem saiu do hospital e já postou uma carta aos fãs numa rede social. Ela admitiu que ainda não superou o problema e prometeu que vai continuar lutando contra o vício. Também agradeceu o apoio recebido ao longo desse tempo complicado. Um mês antes da internação, Demi Lovato já havia lançado uma música pedindo desculpas por não estar mais sóbria. E essa não é a primeira vez que Demi é internada em uma clínica de reabilitação. A cantora de 25 anos já lutou contra anorexia, bullying, álcool e outras drogas. E a cantora Carly Rae Jepsen, famosa pelo hit Call Me Maybe, postou nas redes sociais um vídeo aí que ela aparece no estúdio cantando um trecho de uma música inédita. Ao que tudo indica, o single deve estar no próximo álbum, que ainda não tem data de lançamento. O Grupo Corpo está em turnê nacional e mostra nos palcos a evolução de 43 anos de trajetória a partir de duas coreografias bem diferentes. Movimentos sincronizados, repetitivos, diferenciados. A coreografia do espetáculo 21 foi feita há 26 anos. A partir dela, os passos mais clássicos foram ficando para trás. Os contemporâneos ganharam palco e passaram a ser a marca registrada do Grupo Corpo. A música, assinada por Marco Antônio Guimarães, foi fundamental para essa transformação. Nós começamos um trabalho de buscar a nossa maneira de ser, ir um pouco atrás dessa sensualidade que existe nas danças populares brasileiras. Daí, inclusive, começou a acontecer um tipo de movimento que parte da bacia, que parte, né, do quadril. E também tem uma mudança no pensamento de não só a dança, mas todos os outros elementos que vêm num espetáculo, quer dizer, iluminação, cenário, figurino, tudo tem uma participação mais incisiva, onde esses elementos todos não são mais puramente decorativos. Existe antes e depois do 21 Grupo Corpo, é um divisor de águas, realmente. O espetáculo 21 não apenas revolucionou a linguagem do Grupo Corpo. A partir dele, as trilhas sonoras passaram a ser encomendadas. É o caso de Gira, a mais recente criação artística da Companhia Mineira, que tem músicas da banda paulistana Metá Metá. Também faz parte da apresentação. É tradição do Grupo Corpo juntar num único espetáculo duas peças importantes do repertório. Enquanto 21 é literalmente uma brincadeira com o número, Gira é inspirada nos movimentos das religiões africanas. Nós não temos nenhuma intenção de trazer o candomblé para o palco, né? O candomblé já existe aonde ele tem que existir e tudo, né? A gente, vamos dizer, bebe dessa influência, né, para fazer o espetáculo. Mas é um espetáculo artístico, né? Acho que cada um vai ver
de uma maneira e é assim que deve ser, né? Cada um tem uma leitura própria. Agora o esporte. Atlético Mineiro e Internacional fecharam a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E olha, essa partida foi encharcada. Muita chuva em Belo Horizonte. Teve até granizo. Olha a quantidade de pedras de gelo no gramado do Independência. Aí não teve jeito. Aos 8 minutos do segundo tempo, o juiz precisou interromper o jogo. A partida mal voltou aos 17 minutos e apagão. Mais 13 minutos de paralisação. E a torcida do Galo deu esse espetáculo. Mas quando a energia retornou e a chuva deu uma trégua, o Inter jogou um balde de água fria no Atlético. Edenilson garantiu a vitória do Colorado, 1-0. Hora de trocar a chavinha do Brasileirão para Libertadores. O Grêmio está na Argentina para encarar o Estudiantes nessa terça-feira pela partida de ida das oitavas de final. Duelo complicado aí para os atuais campeões continentais. Estudiantes sempre um rival muito difícil. Sua tradição é de brigar sempre até o final e tem bom jogador. Não por acaso tem 4 Libertadores, então acho que vai ser um jogo bem difícil. No Botafogo, o técnico Zé Ricardo foi apresentado. Uma satisfação muito grande, um profissional poder estar trabalhando num clube que é mundialmente conhecido, tantas conquistas, tantas glórias, tantos personagens importantes, que a gente está muito entusiasmado e com muita vontade de fazer um grande trabalho aqui no clube. O volante paraguaio Pires vestiu a camisa do Flamengo. O rubro-negro pagou 10 milhões de reais ao São Lourenço pelos direitos econômicos dele. Agradecerle a Flamengo, a toda sua diretiva por la confiança que estão apostando em minha persona, em meu jogo, e espero contribuirle todo isso dentro da cancha. Pires pode estrear já na quarta-feira contra o Cruzeiro pela Libertadores. Gilson Kleina não é mais técnico da Chapecoense. Depois do empate contra o Sport, a Chape decidiu demitir o treinador. E olha, recém-chegado ao Chelsea, o Jorginho, brasileiro naturalizado já italiano, chamou atenção nos Blues, só que não foi pelo futebol, não. Nas redes sociais, o meio-campista compartilhou esse vídeo aí em que leva a mãe para conhecer uma loja oficial da equipe de Londres. Dona Maria Tereza não conseguiu segurar a emoção ao ver uma camisa do Chelsea com o nome do filho. O time inglês pagou cerca de 230 milhões de reais ao Napoli da Itália para contratar o Jorginho. Aos 26 anos, então, ele assinou por 5 temporadas com o Chelsea. O PCdoB retirou a candidatura de Manuela Dávila e confirmou o apoio ao ex-presidente Lula na disputa pela presidência da República. O acordo com o Partido dos Trabalhadores ocorreu minutos antes do término do prazo para coligações. Fernando Haddad foi confirmado como vice de Lula, mas caso a candidatura do ex-presidente seja impugnada, Haddad concorrerá à presidência e Manuela deve ser a vice. O PSL de Jair Bolsonaro anunciou o general da reserva Hamilton Mourão, do PRTB, como vice. O MDB vai com chapa pura, formada por Henrique Meirelles e Germano Rigoto. Ciro Gomes, do PDT, terá ao lado a senadora Cátia Abreu, ex-ministra da Agricultura do governo Dilma Rousseff. Com o apoio do maior número de partidos, Geraldo Alckmin será o candidato do PSDB. A senadora do PP do Rio Grande do Sul, Ana Amélia, será a vice do Tucano. Pela terceira vez consecutiva, Marina Silva, da Rede, tentará vencer a eleição. Desta vez, terá como vice Eduardo Jorge, do Partido Verde. O senador Álvaro Dias, do Podemos, e o economista Paulo Rabelo de Castro, do PSC, também estão na briga. Completam a lista das 13 chapas que irão concorrer à presidência Cabo Daciolo e Suelene Balduino, ambos do Patriota. Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, pelo PSOL. João Amoedo e Christian Lobauer, do Partido Novo. João Goulart Filho e Léo Alves, do PPL.
José Maria Emael e Elvio Costa, da Democracia Cristã, além de Vera Lúcia e Hertz Dias, do PSTU. Olha, a defesa de Lula decidiu retirar do STF o pedido de liberdade do ex-presidente. A estratégia é evitar aí uma antecipação dessa discussão sobre a elegibilidade do petista, o que não interessa ao partido agora. Então, definidas as chapas, os partidos têm mais 9 dias para oficializar o registro no Tribunal Superior Eleitoral. A partir do dia 15 começa um processo de avaliação da chapa para saber se os candidatos estão aptos ou não para entrar na disputa. Depois que a candidatura é registrada, abre-se um prazo de 5 dias para que o Ministério Público Eleitoral e outros candidatos questionem o registro e peçam a impugnação, ou seja, o cancelamento da candidatura. Depois disso, o processo segue para o ministro relator do TSE, que é sorteado eletronicamente. É ele quem vai decidir se aceita o registro do candidato ou não. Se houver um pedido de impugnação, o ministro relator também tem que se pronunciar sobre esse tema específico. O relator pode tomar essas decisões sozinho, mas também pode encaminhar o processo para o plenário do TSE. Todo esse trâmite tem que acontecer até o dia 17 de setembro. Se o registro for negado, a chapa pode substituir o candidato ou recorrer ao próprio TSE e, em última instância, ao Supremo Tribunal Federal. E olha, mais um grande feito de Maurício de Souza. A Turma da Mônica acabou de entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes, gente, com o maior gibi do mundo. A publicação, que foi lançada na Bienal do Livro, aqui em São Paulo, tem 1 metro de altura por 70 centímetros de largura. Essa conquista aí foi destacada já na página da Panini no Facebook. Olha aí que legal. E começou em São Paulo a Office Brasil, que é a maior feira do setor de material escolar e produtos para escritórios. A Rede TV é parceira do evento. A Mariana é dona de uma papelaria em Curitiba e veio em busca de novidades. A gente vem buscar aqui na Escolar, efetivamente, todos os produtos que a gente pode levar para dentro do nosso negócio. E ela traz todos os possíveis que a gente pode encontrar, os melhores, os maiores. Essa é a principal feira de negócios do segmento de material escolar e escritório. Reúne 140 expositores do Brasil e do exterior. Aqui, eles mostram as novidades que estarão disponíveis no mercado a partir do próximo ano. Entre tantas inovações, que tal este modelo de mala escolar? É moderna e deixa a criançada perto da tecnologia. Esse é o nosso grande lançamento para a feira, para o Volta às Aulas desse ano. É uma malinha escolar, que pode ser também para viagem. Ele tem muitas funções. Primeiro, o mais legal é que ele tem controle remoto, então a criança é um brinquedo e ao mesmo tempo um produto escolar. Entre um negócio e outro, visitantes e expositores podem aproveitar um lounge especial, montado pela Rede TV. E além de todas as novidades, quem visitar a feira ainda assiste a palestras e seminários sobre o mercado. Estamos fazendo rodada de negócios, onde o expositor ele marca uma hora junto com o visitante e comprador e faz um ambiente mais tranquilo a sua negociação e trazendo mais geração de negócios para o mercado. A Marinha do Brasil conta com uma nova equipe para intensificar o patrulhamento no litoral dos estados de São Paulo e Paraná. O início das operações do grupamento foi destacado na passagem de comando do 8º Distrito Naval. Em cerimônia realizada em São Paulo, o vice-almirante Guerreiro ressaltou a importância da nova unidade. Conseguimos, hoje, inaugurar um grupamento de patrulha naval que vai trazer um incremento enorme para as atividades da Marinha, principalmente no patrulhamento das nossas águas aqui no litoral de São Paulo e no litoral do Paraná. Segundo o novo comandante do Distrito Naval, contra-almirante Melo, o grupamento receberá um reforço importante até o final do ano. É um navio patrulha de 200 toneladas que vai aumentar muito a nossa capacidade de prover essas operações de patrulha e de prover também as ações de busca e salvamento, né? Salvaguarda da vida humana no mar, que é uma atividade nobre da gente estar lá salvando as vidas dos nossos marítimos, nossos pescadores. A gente tem falado aqui do nosso novo quadro, o Show é Seu. Então, se você é músico ou tem uma banda, mande um clipe aqui pra gente. Tem que ser em alta resolução e ele pode estar postado já em alguma rede social, ok? Para enviar, é só entrar lá no site do Leitura Dinâmica e clicar em Inscreva-se. A gente vai selecionar sempre um vídeo e mostrar aqui no final do programa. O primeiro deles
Olha lá, você acompanha agora. É a música A Incrível Saga de Joseph Marshall, da banda de rock Parafernália de Brasília. Os integrantes aí são Rodrigo Figueiredo, Pedro Mores, Pablo Kozinski e Dado Nunes. Esse é o trabalho deles que vocês vão curtir agora um pouquinho. Boa noite, bom começo de semana. Amanhã eu tô de volta.